Só para contextualizar, professor, segundo eu li, ele saiu do país porque ele não teve espaço na USP para desenvolver o trabalho dele. Aí, tá aí. A resposta dele, né, poderia ser a resposta dessa contradição que ele diz. Né? Para mim é uma contradição. Ou seja, ele mesmo, né, saiu porque não teve espaço. Né? Então poderíamos ter ele aí. Né? Professor, mudando de assunto, Bakhtin dizia que todo conhecimento já nasce para ser superado. Né? E por isso, às vezes, é mais interessante ou dialeticamente produtivo ter adversários qualificados do que estar rodeado de aliados medíocres. Né? A minha pergunta é, a ciência no Brasil está emperrada no conchavo, no corporativismo e pela rede de panelinhas de pesquisadores, ou isso não acontece? Olha só, bela pergunta. Né? Acho que eu posso fazer um link com aquela anterior da CAPES, né? Quando falávamos da régua. Esse modelo de avaliação da CAPES, para mim, veio solucionar as panelinhas que tínhamos no país. E que não eram poucas. Hein? Hoje, esse sistema faz com que temos o descenso de professores de um quadro permanente de um programa de estrito senso. Porque se o professor não é produtivo, se ele está ali só porque é amigo do fulano ciclano, isso já é repensado. Porque a coordenação desse curso vai ser cobrada. Mas a panelinha não funcionaria numa outra instância, professor? Por exemplo, na elaboração de revistas, né, especializadas. Ou no compartilhamento de artigos. Coloca o meu nome agora, que no futuro eu coloco o teu. Ah, bom. Bom, isso já é outra discussão. Outra discussão porque a CAPES está fazendo com que muitos pesquisadores tenham que fazer isso para dar conta da produtividade. Tá? Aí faz parcerias, né? E aí, bom, isso é uma rede, diria que é uma rede hoje até, desculpa a expressão, até inteligente para dar conta do que a CAPES diz, que tenhamos que ter produtividade. Agora, quando eu falo aqui das panelinhas, e talvez não tenha entendido a pergunta, é no sentido que hoje, né, muitos professores que faziam parte de um corpo docente, hoje eles deixam, muitas vezes, têm que deixar de existir por falta de produtividade. Muitas vezes o professor, vamos dar o exemplo de universidades federais, ele entrava lá para ele ser substituído só com sua morte. Hoje, por um sistema de avaliação, ele é avaliado constantemente. Tá? Então, tem ainda, como em toda instituição, né, seja ela de ensino ou outra, né, burocrática desse país, existe um sistema corporativo. Né? Professor, e assim, não é uma carga muito pesada para um pesquisador, porque ele não é só pesquisador. Ele tem que dar aula também e tem que administrar a sua linha de pesquisa, recursos, etc. Então, ele tem que trabalhar em 3 coisas. E ainda produzir, né, artigos sobre... Não fica uma carga extenuante para o pesquisador? Não, com certeza, cada vez mais. Né? Nosso pesquisador está cada vez mais atarefado. Né? Está cada vez tendo que dar conta, ele tem que entender de cálculo, de compra, venda, mercado, né? Tem que prestar relatório, a burocracia no país é enorme, né? Material que chega hoje de exportação, muitas vezes ele fica ali no limite do prazo de vencimento, dentro de containers, porque a Anvisa não libera. Né? Então, assim, ó, é uma burocracia grande que emperra o trabalho da ciência hoje no país. Tá? Mas concordo. Só que eu acredito muito que para a gente ter um sistema equilibrado, o professor, o pesquisador também tem que fazer parte, hoje, da educação, tem que fazer parte da sala de aula. Não excessivamente. Tá? Mas ele tem que estar lá, porque senão a gente não... Seria um contrassenso. Perde o contato com a sociedade. Perde o contato com a sociedade, perde o contato com o aluno, porque muitas vezes o professor que não está inserido na pesquisa, ele não tem um diálogo de chegar e dizer, olha, como funciona a pesquisa. Então, eu, né, defendo que o nosso pesquisador, não excessivamente, né, mas ele não pode perder o seu espaço acadêmico na sala de aula, na graduação, porque é ali que ele engrandece, vai engrandecer seus futuros pesquisadores. Professor, a Comissão do Futuro realmente representa um avanço na ciência e tecnologia do país? E qual é o objetivo dela? Sabe que eu acompanhei, sinceramente acompanhei pouco esse processo, mas em determinado momento eu li algumas coisas do Nicoleles mesmo, que está alavancando essa comissão, né, que ele diz assim que a gente tem que discutir o futuro, né, antes que o futuro nos discuta. A gente não pode ficar para trás do sistema. Tá?
discutir ciência, aí ele continua, né, discutir ciência no país, tá, deve ser incorporado culturalmente como se discute futebol. Então, aquilo que tu vias no início da entrevista dizendo, olha, podemos, né, levar a ciência até a população leiga ou uma população de base, eu acho que pode ser um alavancador disso, né? Levar a ciência até outras pessoas que muitas vezes não têm acesso, ou instigá-las a ter acesso, né? Então, essa comissão acho que vem instigar e evoluir um pouco a construção do pensamento científico que estamos necessitando, né? Precisando disso cada vez mais. Sim. E o Ciências Sem Fronteiras, professor, como efetivamente ele pode auxiliar os nossos pesquisadores? Bom, eu tenho algo positivo do Ciências Sem Fronteira e tenho grande temor disso. O positivo é que estamos mandando, né, alunos da graduação, não só de mestrado e doutorado, para fazer experiências tecnológicas, de inovação e em pesquisa fora do país. Ingressando-se nas melhores universidades do mundo, tá? E estando ali em contato com pesquisadores de ponta, com melhores laboratórios e assim por diante. Isso é o positivo. Tá? O negativo, e aí eu estou aqui dizendo o que poderá vir a acontecer, é que não tenhamos uma estrutura sólida para que esses alunos voltem e fiquem em nosso país. Porque, veja bem, estamos mandando nossos melhores cérebros da graduação. Alunos que têm que preencher N quesitos, né, para entrar no programa. Então, alunos que são bi ou trilingue, alunos que têm uma pontuação acima da média, né, que são top, que estão, muitos deles, inseridos já em programas de iniciação científica. Então, de uma realidade um pouquinho diferente, tá, do convencional. Então, temos que pensar em fazer uma política de recrutamento, porque com certeza ele tem que vir e ficar um tempo aqui. E depois? Porque esses países, né, eles já são acostumados a levar o que temos de bom. Sim. Então temos que ter cuidado com isso. Mas não vamos tirar o mérito e a positividade do programa, né? Só estou aqui alertando, né, para o futuro de que isso poderá vir a acontecer. Professor, uma última pergunta para encerrar o programa. O senhor comentou antes que a ciência deveria ser discutida assim como o futebol é debatido. A Helena Nader, nessa mesma entrevista que eu acompanhei dela, ela comentou que durante o debate do novo Código Florestal Brasileiro na Câmara Federal, a Sociedade Brasileira de Progresso para a Ciência tentou dar a sua visão sobre o tema e não foi ouvida. Como a ciência no Brasil pode ser respeitada e ter efetivamente um peso considerável nas decisões das instâncias de poder no país? Bom, bela pergunta. Olha, a ciência, cada vez mais, ela tem que entrar dentro do que chamamos hoje esfera governamental. Tem que entrar na legislatura, tá, desse país. Porém, aí eu vou fazer o contraponto agora. E muitas vezes a ciência vem perdendo crédito. Antônio Giddens, um dos maiores, se não o maior, hoje sociólogo do mundo, tá, vem trazer em alguns escritos dele esse descrédito da ciência. Por quê? Porque muitos cientistas são pagos para comprovar e provar algo. Pagos por empresas. Então, como você pode... Representa um interesse. Representando o interesse. Tá? Então, não estou dizendo que isso seja o ponto de hoje de o governo não escutar. Não, mas a gente tem que ter o cuidado, porque senão a gente quer pregar algo se estamos também perdendo, né, a moral em outra esfera. Então, como você pode, em um mesmo produto, tá, em uma mesma situação, um laudo dar que totalmente positivo e outro negativo. Eu não queria trazer nomes aqui, mas eu quero que vocês voltem à mortandade de peixe que tivemos em 2006. Tinha uma disputa entre poder público, esfera pública e privada. Instituições como FEPAM e FIERGS.
Busquem os relatórios técnicos de cientistas, né, de técnicos que fizeram diante do mesmo elemento que era um peixe morto. Tá? Por que um deu diferente do outro? Tá? Então, a serviço de quem está a ciência? Eu pergunto. Tá? Então temos que ter o cuidado. Tá? Mas acredito que temos que criar esse esforço e aí ter um código de ética forte, tá? Como em algumas ciências existe, para descredenciar cientistas desse nível. Porque senão a gente vai perder o respeito a serviço do mercado. A ciência não pode estar a serviço do mercado. A ciência vem para determinar a verdade. Né? E isso que ela tem que ser composta hoje na sociedade, não só brasileira, mas mundial. Né? Ok. Muito obrigado, professor, pela sua entrevista e espero que isso contribua para a disseminação do conhecimento da ciência para os nossos telespectadores. Muito obrigado, foi um prazer estar aí discutindo ciência, falando um pouco da ciência no Brasil e, nossa, perguntas maravilhosas de alto nível. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado, professor. E obrigado pela sua audiência. Interrogando Pensamento, volto num próximo programa. Tchau.